E agora, do outro lado da lagoa, tem Atlético. O Atlético, que a gente tem 2 pontos, né, pra gente comentar, que é o Atlético contra o Tombense no Mineirão, um jogo no sábado, 4h30. Aí o primeiro ponto que eu Produção, quero trazer joga pra gente o jogo do Galo aí na. Boa. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer é a questão de torcida. Confesso que estou muito decepcionado assim, com a torcida do Atlético no momento, porque é um jogo 4h30 no sábado. Se fosse tempos normais assim de torcida do Galo, a gente veria 40 mil, pelo menos, né? Foram 27 mil nesse jogo. Tudo bem que foram 27 mil pessoas extremamente animadas, agitadas, estava bem legal, mas do mesmo jeito é um número pequeno. E é um jogo que, cara, o Atlético tá fazendo basicamente inteiro, a temporada inteira desse jeito com o Cuca, né? Um primeiro tempo que o Galo cria algumas chances, mas nada demais. Não é um time que empolga, não é um time que brilha os Uma olhos. preocupação defensiva muito grande. Eu tenho percebido isso. Que se preocupa muito defensivamente, mas que não consegue balançar as redes. E aí no segundo tempo se vê obrigado, né, a partir pra cima, a criar mais chances. Engasguei. A fazer gols, e aí acaba realmente fazendo os gols, mas principalmente pelos pés do Hulk, né? Dependendo do individual. Pelo cara que faz a diferença, né? Nesse jogo em específico, o Hulk fez um golaço absurdo. Golaço de falta, né? Um de pênalti e um golaço absurdo de falta. É um jogo que não chega a preocupar, porque o Atlético teve 100% do domínio, sofreu basicamente nada no jogo, mas é um ponto que há de se observar que também teve no jogo contra o Tocantinópolis. Um primeiro tempo péssimo, não foi contra o Tombense, não foi péssimo, mas não foi um primeiro tempo que você cria muitas chances, né? Que você tenta a todo instante fazer o gol, e aí no segundo tempo tem que correr atrás. É uma coisa que há de se ver aí do elenco do Galo. Parece que o Cuca ainda tá achando um pouco o time, né? Que é algo absolutamente... Nossa senhora, absurdo, né? Que é algo absolutamente normal também, né? O campeonato estadual é aquela coisa de muitos testes mesmo. Né? O Atlético teve mudanças muito radicais no elenco e ele tá fazendo as reposições, né? Mesmo sem ter participado do final do ano passado, né? Não era ele que tava no ano passado, mas ele foi colocado numa situação de uma reformulação de elenco, né? Então, aos poucos tá encaixando, né? Com as peças que ele tem. Não é um elenco brilhante, assim, em relação ao que era no ano passado, né? Em termos de fartura de jogador, mas jogadores que pro momento que o Hulk tá vivendo, inclusive, de carreira, são jogadores que potencializam o futebol dele, né? Que são os famosos operários da bola. Operários da bola. Então, assim, teve a estreia do Rony, né? Que é talvez a definição máxima do operário da bola. Né? O cara que não larga, não para de correr. Corre só. Intenso, ajuda na marcação pra caramba. O próprio Coelho também, que era do Atlético Paranaense. Que esse aí eu confesso que eu tenho que até fazer uma meia-culpa aqui, que eu achei que era uma contratação de um nível muito abaixo, mas entregou muito bem contra o Cruzeiro. Tá muito bem. Deu uma assistência pro Hulk. Tá muito bem no Atlético. Tá aproveitando as oportunidades bem. E, cara, é aquela coisa, né? Assim, a gente... Quando o Atlético contratou o Cuca, a gente questionou por N fatores... Extra-futebol, né? Extra-campo, né? Porque o Cuca sempre foi um grande treinador, isso a carreira dele mostra isso, né? Ele tem grandes trabalhos, ele tem títulos, então ele tem grandes conquistas, com times diferentes, com formas de jogar diferentes. Então, perfeito. Todas as questões que a gente falava do Cuca era... Eu não tô nem falando da polêmica lá que aconteceu quando ele jogava bola, era mais essas coisas dele abandonar trabalho, né? De ser um cara que parece ser meio descompromissado, assim, com o trabalho que ele tá, com o clube que ele tá. Mas bom treinador ele é, né? Então, assim, tendo Tim Maia do futebol. Não aparecer, de vez em quando não aparece. Exato. Exatamente, Tim Maia fazia muito isso. Mas, assim, tá encontrando a forma de jogar. O Atlético ainda tem algumas limitações ali, como vocês disseram bem, né? Defensivas e tudo mais. Parece um time que cria bastante, mas ainda com algumas dificuldades para concluir. Depende muito desse cara aí, que realmente é muito diferente. Muito. E cada vez que passa parece que fica melhor mesmo, ficando mais velho. Mas a reta final de campeonato estadual do Atlético é uma reta final mais promissora, né?
Totalmente. Então, o Atlético se beneficiou beneficiou time que tá em ascensão. Se beneficiou nas semifinais pela reta final que ele fez. Começou muito mal jogando com o time B lá, com o time da Copinha praticamente. Começou a decidir os jogos quando precisou decidir e se beneficiou pegando o time mais fraco da semifinal, né? Se não deu sorte Atlético, no grupo dele, né? Porque diferente. Pegou 2 times cascudos no grupo dele, que ganharam tudo, Tombense e Betim. Betim com a campanha maravilhosa. Betim fez mais pontos que o Cruzeiro, ficou de fora, é inacreditável isso, né? É uma coisa... Ossos do ofício. Ossos do ofício. Eu acho até para ser repensado no próximo Campeonato Mineiro. Por que não? Rever o regulamento e privilegiar quem tem maior número de pontos, né? Mantém a mesma lógica, 3 grupos de 3. O Cruzeiro deu sorte porque o grupo dele era o mais fácil, né? O mais fraco, né? Assim, os times que ele não enfrentava nos piores, é o Aimorés, o Itabirito. No Itabirito ele enfrentou. Era o... Deixa eu pegar aqui agora. Aimorés e mais os outros mais fracos. O Aimorés que caiu, né? Caiu. Vila. O Aimorés caiu. Vila caiu. Então, só esses dois eram do Cruzeiro, ou seja... Foi. Né? Sim, ele se beneficiou de um grupo que não exigiu muito dele, né? E Pouso Alegre. Pouso Alegre aí. Então o grupo do Cruzeiro era muito fácil, né? Assim, tudo bem, ele não enfrentou esses times, né? Que seria fácil pra ele, digamos ganhar. assim. Mas esses times não pontuaram. Então ficou bom pra ele, né? Eu acho que o grande problema do Cruzeiro não foi nem a pontuação, foi não ter... Foi a pontuação. Foi não ter o mando no segundo jogo, né? Que eu acho que seria muito importante pro Cruzeiro. Principalmente no caso do América, você tem o segundo jogo no seu mando. Mas o Cruzeiro vai jogar basicamente em casa também. Mas o Cruzeiro vai ter mais torcida que o América. Mas eu acho para esses times, Atlético, Cruzeiro, principalmente, nunca para o Mineiro, você tem que ter a vantagem do regulamento, né? Que é o mando, e antigamente era a vantagem dos 2 empates que não tem mais. De qualquer forma, é algo para ser repensado mesmo, né? Com certeza. O Cruzeiro decidiria em casa se pegar o Atlético na final, né? Porque ele foi primeiro do grupo. Mesmo o Atlético tendo mais pontos, o Cruzeiro foi primeiro do grupo. Então ele decidiria em casa se for final contra o Atlético. Se for Tombense, decide fora, é isso? Decide fora. Se for Tombense, decide fora. Foi, o Tombense foi líder de grupo, não foi? O Tombense foi líder geral. Tombense foi líder geral. Então se o Cruzeiro pegasse o Tombense na final, que não vai, né? Porque o Tombense vai fazer 3-0 no Atlético nunca. Mas, enfim, o Cruzeiro decide a final se ele passar em casa. Jogo, inclusive, na Arena do Jacaré com o mando de campo do Atlético também vai ser tomado ali. Se for o América, se o América passar, também o América leva o mando de campo. O que foi líder no... Foi segundo, não? Não, o América foi primeiro. O América foi primeiro. Foi o segundo melhor. É verdade. Foi o melhor segundo, é verdade, desculpa. Então, o América também leva vantagem sobre o Atlético caso passe, ou seja, qualquer um. Cruzeiro ou América levarão vantagem em cima do Atlético. Acho muito difícil o Tombense também reverter esse placar. Não vejo um time com força ofensiva para ir para tanto, né? E se o Tombense, né, vier para cima do Atlético, a chance de tomar uma goleada é grande, porque deixa o espaço todo para um ataque que está se mostrando rápido, né? O Hulk me parece que começa o ano num condicionamento físico melhor que o do ano passado. Esse é o melhor início de ano do Hulk pelo Atlético. Fisicamente, você vê que ele já tem... Com folga, né? Ele já tem uma... Quer dizer, o Gabigol agora encostou, né? O Gabigol tem 5, o Hulk tem 7. Acho que é isso. Não é tão agora, perto, eu vejo um elenco do Atlético em reformulação e o Cuca tem muito mérito nisso. Trouxe o Natanael, que se estabeleceu na lateral direita. Muito bem. Com um belo reserva, que é o Saravia. Na lateral esquerda, uma reclamação constante da torcida do Atlético ano passado, não tem um substituto pro Arana. Hoje tem o Rubens e tem o Caio Paulista, que sabe fazer bem aquela função. Então, o próprio solucionou o problema. O próprio Júlio Alonso. Eu acho que com a saída do Fux agora, talvez uma reposição para a zaga, que hoje na zaga você tem o Lianco, que se estabeleceu como zagueiro, não tem mais a invenção no meio campo que o Milito tinha, né? Ele era lateral. Com o Milito ele era lateral e o meio campo era o zagueiro, que era o Batalha. Então voltou às posições naturais, o Lianco vem se destacando mesmo como um bom zagueiro. Acho que o ponto negativo ali na defesa do Atlético é o Júnior Alonso. O Júnior Alonso não tem uma regularidade e não tem a velocidade que ele tinha mais, então talvez o Atlético precisaria reforçar ali para um Campeonato Brasileiro mais um zagueiro. O meio-campo com a saída do Otávio agora vai ficar, né, com o Alan Franco como o carregador de piano, como o Cuca não tinha imaginado isso, acabou dando certo. Foi uma herança do Milito que ele vem jogando de primeiro volante desde quando ele jogou com o segundo volante com o Milito, né? Com o Cuca vem jogando de primeiro volante, eu acho que tá dando muito certo.
É um jogador posicional muito bom, ele consegue fazer uma leitura muito boa. No próprio clássico, ele ficou ali no cangote do Matheus Pereira e anulou no Matheus Pereira. Com o apoio do Rubens, né, no meio campo, né? Agora, eu acho que o Atlético, esse elenco do Atlético é melhor que o do ano passado, por incrível que pareça. O Atlético se reforçou melhor. Porque no ataque você tinha o Allan Kardec, que não era efetivo. Você tinha o Vargas, que já era um ex-jogador. Então você tinha ali jogadores, você tinha o Zaratio, que apesar de bom jogador, não joga por causa da lesão. Então você acaba fazendo. É um time, eu vi esse comentário e eu já tinha percebido isso antes. É um time muito forte fisicamente. É um time que tem eu falo assim, o ponto de vista físico. É um time que aguenta uma partida pauleira e chega inteiro no final. Isso. Características do time do Cuca. O Cuca gosta de time forte. Junta com o Hulk, que não é nenhum fracote, né? Então você tem aí um... Bota o chat ali pra gente. Você tem um time hoje em construção, mas eu vejo um time bem sólido, bem sólido. Ainda tem o Júnior Santos, que machucou agora, mas... Parece que machucou mesmo. É um jogador também para disputar a posição, para ser titular. A entrada do Rony, eu acho muito positiva. Um jogador que pode dar uma qualidade ali pro Hulk, junto com o Coelho ali, boa, né? Foi um trio de ataque muito forte. Ainda com o Daverson, com outros jogadores que podem compor o meio campo ali, como... O próprio Igor Gomes pode se encaixar ali como uma alternativa na reserva. Ou seja, o Cuca vem aos poucos montando um time. Pode não ser o melhor elenco do Brasil, né, como o Palmeiras, como o Flamengo, mas é um time. E eu acho que o Atlético chega nessa final, se efetivar, obviamente, a passagem pelo Tombense, como favorito. Mesmo contra o Cruzeiro e mesmo contra o América. Eu acho... Depende de como o Cruzeiro e a América vão passar também. Porque o Atlético vem numa linha ascendente. Eu vejo isso no time. Não, realmente é uma linha ascendente. Não tá no ápice. Não conseguiu jogar tudo que pode. O Scarpa, eu acho que nessa função nova de flutuar ali atrás, ele ainda não se encaixou, mas ele já tá começando a ter lampejos desse camisa 10 que ele agora é. Então, se o Scarpa para mim é um jogador central no Atlético ali, se ele encaixa, o time encaixa. Então, eu vejo o Atlético hoje mais sólido do ponto de vista tático, das mexidas do Cuca, das propostas que o Cuca tem, do que América e Cruzeiro. Pode ser que o Cruzeiro chegue na final já com o Léo Jardim com novas ideias, o time se adapte rápido e tem essa possibilidade também. Mas eu vejo uma integração muito grande. Né? Hoje, o Atlético é um time mais sólido do que os adversários dele no Mineiro. Então, é um time que eu vejo em ascensão. Passar rapidamente aqui no chat. O Dina tá falando que a duração média de um voo direto de Belo Horizonte para Lisboa é de aproximadamente 9 horas e 15 minutos. A duração de um voo de São Petersburgo, Rússia, para Lisboa, Portugal, varia dependendo das escalas e rotas escolhidas. Não há voos diretos disponíveis entre as cidades. Eu não tô entendendo. Dito isso, MP fica. Ok. Geralmente o Brasil está perto da Rússia e de Portugal. MP fica. Tá ok. O Thiago falando, Hulk gastando a cota de gols no Mineiro e o Gabigol economizando o que pode. Vocês acham que o Cuca na primeira má fase vai acontecer igual no Corinthians? A mídia vai começar a voltar a lembrar do caso criminal dele, julgar o Cuca pros Leões? Difícil. Eu acho que inclusive ele mata. Muito específico, né? Porque desde quando ele chegou lá também já estourou, né? A torcida já foi contra, porque é uma torcida mais atuante nessas questões, né? Então, se a torcida do Atlético não fez esse barulho antes, não sei se mas ele já chega na apresentação dele, ele já chega tocando nesse assunto. Sim, pedindo. Que ninguém esperava. Ele já chega tocando no assunto, falando que ele queria ser uma pessoa melhor, que ele tem trabalhado para isso. Eu acho que ele joga ali um balde de água fria ali nessas possíveis críticas que as pessoas poderiam ter a ele em relação a esse caso. O caso já foi arquivado, queira sim, queira não. Se foi feita justiça ou não foi feita justiça. É um caso hoje no passado. Não acredito que esse problema venha afetar o Cuca no Atlético. Só resultado. Se ele não obtiver resultado... Então, aí o Thiago ele joga justamente isso. Se os resultados negativos puxariam esse retorno de história, não no Mineiro, entendeu? Não no Mineiro. Eu acho que a pressão do Mineiro tá muito mais nas costas do Cruzeiro esse ano do que do Atlético. Muito mais. Eu vejo o Cruzeiro muito mais pressionado a ganhar o estadual. O Atlético já vem de não sei quantas conquistas em seguida, 5 conquistas em seguida. O Cruzeiro tá muito pressionado a ganhar. Então eu acho que se o Cuca perde a final pro Cruzeiro,
né? Já ganhou um clássico esse ano, empatou o outro lá nos Estados Unidos. Eu não vejo que a confiança abala no trabalho dele, até mesmo porque o Cuca não tem mais nada para provar para ninguém. É um bom técnico. Não vejo também o Atlético indo no mercado buscar outro técnico. Quem? Não tem. Então eu acho que o Cuca tá mais... O Atlético, nesse momento, tá mais tranquilo que o Cruzeiro. O Cruzeiro é mais efervescente. Pessoal, para você que está aqui conosco, queria pedir para você deixar o seu like, nos seguir aqui, tanto no Instagram como aqui também no YouTube, né? Se inscrever, na verdade, no nosso canal. E sempre compartilhar também o nosso vídeo para mais pessoas, para chegar ainda mais gente, para agregar aqui na conversa, que é sempre muito legal, tá? O Fred tá dando boa noite, Fred, seja bem-vindo. O Dina falando que o Hulk é um absurdo, joga demais, se machucar o Atlético Mineiro não existe mais. Essa análise sobre grupos... Hoje o Hulk é o cara, né? Mas eu não sei se acaba, não. Se sai, nós estamos perdidos. Essa análise sobre grupos é muito difícil de fazer, porque o Cruzeiro só jogou contra os melhores. E o resto jogou contra os piores, né? Que estavam no grupo. Interessante essa abordagem. E aí o Dina tá perguntando, Júnior Santos preocupa pela idade, preço, histórico de lesões? Eu achei ele muito forte. É um jogador muito forte. Eu acho que se ele recuperar, é um jogador que não preocupa, não. Agora, assim, essas questões comerciais, quanto que ele ganha, não sei, sinceramente eu não sei. A minha opinião... Acho que tá falando de salário, tá falando o preço que o Atlético gastou, o custo-benefício dessa proposta, entendeu? De um cara já mais velho, que tem história de lesão e que custa caro. Nenhuma contratação, tirando o Coelho, nenhuma contratação do Atlético me agradou nessa temporada. O Júnior Santos... Eu gostei. Júnior Santos é um bom jogador, mas que teve uma temporada absurda pelo Coelho Botafogo. Depois que engatou também, né? Mas é porque quando o Coelho... ele veio, você falou assim, nossa, baita. Não, o Coelho, inclusive, eu até falei assim, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. No Atlético Paranaense. Não. O time que era muito ruim. Então, com o Coelho eu falei assim, gente, eu não sei o que eu esperar e tal. Esse eu falei assim, beleza, mas tá me agradando muito. Mas, por exemplo, o Júnior Santos, não acho que seja um péssimo jogador, longe disso, mas é um jogador que vem de lesão no Botafogo, veio com um preço muito alto e é um cara que, historicamente, fez uma temporada absurda, né? E mais nada. Verdade. Caio Paulista, eu juro por Deus que eu fiquei a semana inteira pra não falar isso, mas ele é péssimo, é muito ruim. Eu não queria falar isso, mas é muito ruim. É um cara que é o estilo do Cuca na questão física, que vai agregar nisso, na correria, no combate, numa parte defensiva, numa chegada lá na frente, num cruzamento, mas tecnicamente não dá pra se esperar nada dele. Engraçado que é um cara que surgiu no São Paulo como um ponta, né? Um ponta e foi recuando. E aí o Palmeiras, o Palmeiras fez um investimento absurdo. Uhum. Aí ele vai porque o Palmeiras já tinha perdido o Piquerez por lesão. E aí o Abel imaginava ele como lateral esquerdo ali e, pô, em poucos meses de Palmeiras, a torcida já não estava querendo. Também no São Paulo, não jogou como lateral? Eu acho que ele fez alguns jogos no São Paulo como lateral. Mas ele já vai do São Paulo para o Palmeiras como lateral. Eu lembro dele jogando mais na frente, mas ele já estava jogando com a camisa ele é um ponta de origem. Ele começa como ponta. Ele vai no Fluminense primeiro, ele é ponta no Fluminense, vai pro São Paulo. Ponta esquerda, ponta direita. São Paulo, ele é ponta, jogou lá a maioria do tempo. Ele no Palmeiras que ele vai se transformar definitivo. num lateral de fato, né? Mas assim, é um cara que pode jogar como ala, né? Pode jogar. Eu acho mas que assim, nunca me encantou também, não. Agora, eu concordo com você, rapaz. Ele não é um craque de bola. Não é um cara que você vai falar assim, nossa, vamos colocar o Caio Paulista para resolver um jogo. Esquece, não é esse o cara. Eu acho que ele é um jogador forte, de um físico bem privilegiado, que num jogo, por exemplo, que você precisa de uma marcação mais forte, recompor um jogador que está desgastado, um campo mais pesado, em várias posições, é um cara para isso. Né? Só não pode tocar pra ele, né? Só não pode tocar pra ele. Deixa ele marcando assim. Aí ele toma a bola e solta assim. Não deixa pra esse lado, não. Eu acho que o Atlético tem hoje jogadores pra essa função. Né? O próprio Júnior Santos pode, né? Um cara que você pode... Ele entra pra decidir um jogo. Se ele tiver condições físicas boas. Sim. Eu acho que é um jogador que o Atlético pode esperar alguma coisa dele. Do Júnior Santos? Do Júnior Santos. Acho que pode esperar, sim. É um jogador que tem capacidade, já mostrou. Ele carregou, gente, em 2023, ele carregou o Botafogo nas costas. Era ele ali, o Tiquinho, mas o Tiquinho era o mais finalizador. O Tiquinho era o melhor jogador do campeonato, né? Até ele machucar. Mas eu acho que o Júnior Santos fez um grande campeonato em 2023. Um grande campeonato. Sim, não fez. Absurdo, o Botafogo inteiro despencou no final, até por questões do técnico lá, não sei...
É que tinha saído. Foi. Luiz Castro, se eu não me engano. Né? O Luiz Castro. Então ali teve outros fatores que não deixaram o Botafogo ser campeão. Agora, Rony é uma boa contratação. Eu acho que é um jogador que tem habilidade. Muito caro também, né? Muito caro. Ele chega pra ganhar um salário de 1.500.000, né? No Atlético, eu acho que ele tem capacidade. Chega a 2 e tanto. Mas o Rony tem capacidade de ser um jogador efetivo. Eu vejo com bons olhos. O Scarpa continua sendo a válvula de escape. O Hulk. O Atlético não tem um plantel ruim, não tem um elenco ruim. Não tem. Eu vejo o elenco do Atlético hoje um elenco de G6, assim, no máximo. Tudo bem? No máximo. Não vejo... Que sem a Libertadores, você pode se concentrar mais no Brasileirão e ser um elenco de G4. Né? Sim. O ano passado, nesse mesmo momento, depois até convido vocês no próximo episódio nosso, a gente fazer a nossa tier list antes de começar o Brasileirão. Já tá, né? Vamos esperar terminar demais, né, bicho? Impressionante. Vamos esperar terminar os estaduais pra gente fazer na semana anterior a tier list do Brasileirão. Antes da primeira rodada. O ano passado nós colocávamos o Atlético aqui nos 4 primeiros. E foi o fiasco que foi. Eu não duvido o Atlético com esse elenco, com o técnico, se o Atlético mantiver o Cuca, né? Você, sem a pressão da Libertadores, eu acho que é um time que tem tudo para canalizar toda os seus interesses no Campeonato Brasileiro e fazer um bom campeonato. Por isso ele está montando um time forte. Os jogadores que ele está pedindo e está sendo atendido, o que é muito positivo. Você ter uma diretoria que está atendendo o técnico. Isso a gente está passando meio desapercebido isso, né? Mas o Atlético vem construindo um plantel com jogadores da confiança do Cuca. Isso é muito importante. Sim. E um peso maior, que se amanhã ele sai, chega um outro treinador que vai pegar um pacote Cuca. Então, ou seja, pro Atlético é torcer para ele dar certo mesmo. Mas eu vejo um elenco, para mim, melhor do que o do ano passado. Com peças que você pode contar. Pelo menos tá lá no banco, olha, é um banco... Minha crítica ao ano passado, que vocês se lembram bem, o Atlético tinha 11 bons jogadores e um banco fraco. Eu acho que esse ano tá um pouco menos no campo, mas tá mais forte no banco. Então é um time mais homogêneo. Se é um elenco melhor do que o do ano passado, eu não sei. Em termos técnicos, acho que não. Mas parece ser um elenco mais equilibrado, né? Assim, de ter 2 laterais, direitos e esquerdos. Assim, antes tinha também, mas era isso que você pode contar, né? Era um Saravia que era mais um ala e um Mariano que às vezes você não confiava tanto pela idade, pela intensidade e tal. E até que o Mariano, quando entrou na final lá contra o Botafogo, entrou bem. Foi. E aí o Arana não tinha um substituto à altura, continua não tendo, mas agora ele tem pelo menos 2 opções ali que não são laterais de ofício, mas que podem fazer essa função. A questão do Cuca, ele é um treinador muito que não inventa muita moda, né? Cada um joga na sua. O elenco parece estar mais equilibrado em termos de peças de reposição, né? Em termos de opção mesmo, né? Pra você saiu o lateral, vai ter um outro lateral que vai estar ali que talvez não vai deixar a peteca cair. Agora, do ponto de vista técnico, eu não vejo que são contratações que empolgam tanto. Eu vejo que essa janela do Atlético no início do ano, uma janela de você perder 2 ou 3 jogadores titulares e contratar jogadores que você não tem certeza se vão ser titulares, sabe? Só o Coelho. O Rony, na verdade, vai ser porque é o Rony. Mas o Coelho, eu acho que ele não chegou com essa... Não chegou. Vai ser titular. Não. Eu acho que era... Foi o Júnior Santos. Foi o Júnior Santos. Ele pegou um espaço do Júnior Santos, né? E aí eu acho que, assim, são jogadores que como eu falei aqui, são os bons e velhos operários do futebol. Aqueles caras que não são brilhantes. Os melhores jogadores tecnicamente do elenco são Scarpa e Hulk, e é isso, assim. E são jogadores que vão cumprir funções ali muito específicas, vão se dedicar na marcação. O time do Atlético vai ser um time intenso, que vai marcar muito, que vai voltar, que não sei o que, sabe? Vai ser um time que vai ser aguerrido. Isso pode ter certeza, e aí vai depender das individualidades para decidir esses jogos. E eu gosto da liberdade que o Cuca tá dando pro Scarpa. É bom também. Tirou ele da direita, como ele jogou o ano passado com o Milito. Sim. Tirou da lateral esquerda, que o Milito colocou também em algumas situações. Hoje já tem reposição, igual o Davi falou, né? Tem o próprio Rubens, tem o Caio Paulista, que pode substituí-lo. E eu acho que o Scarpa, ele tá começando a se encontrar. O jogo de ontem contra o Tocantinópolis,
Ele tentou e errou várias vezes chute de fora da área. Mas se o chute dele começa a entrar, ninguém reclama. Ninguém reclama. Ele tem um baita chute. E ele é um cara... E outro, me parece... o ano passado teve muita especulação do relacionamento dele com o Hulk, que não batiam bem. Me parece que os dois... São dois chatos jogando bola, então eles vão brigar. Mas eles se entendem de campo. Eles se entendem dentro de campo. E eu acho que existe um respeito muito grande entre os dois dentro do campo. Esse respeito. E eles sabem que... E um outro jogador que o Cuca tá recuperando, por incrível que pareça, né? Que foi muito criticado por todos nós que o ano passado, o Bernard. Porque ele colocou o Bernard na ponta esquerda, que é onde ele sabe jogar, partindo para dentro, né? O Bernard já deu assistência para gol, já fez gol esse ano, coisa que ele não fez no ano passado. Então o Cuca, de um modo ou de outro, tá achando uma função pro Bernard efetiva. Não é mais aquele jogador que entra para ficar fazendo toquinho no meio campo, voltando bola para trás, como ele foi em 2024. Então é um outro mérito do Cuca. Eu concordo, assina embaixo que o Davi falou. O Cuca não é um técnico de inventar. E outra coisa que eu gosto do Cuca, outra característica que ele tem muito boa, ele é um técnico que tem uma leitura de jogo muito grande. Então, normalmente, nos intervalos dos jogos, ele volta com o time para o segundo tempo, explorando o que o adversário deixou para ele. E ele sempre monta um time mais forte no segundo tempo. Isso é uma característica dele. Em vários jogos, ele volta com o time já melhor. Então, é um técnico que tem essa leitura bem precisa do adversário. Perfeito. A Eudina completa aqui falando, concordo com o Marcão, o Cruzeiro declarou que tem que ganhar, pressão é só do Cruzeiro. Thiago fala que a única coisa boa do Caio Paulista é a namorada dele, linda, linda, linda. Ué, é mesmo? Não sabia disso não. Thiago é apaixonado com ela, bicho, é bom demais. Vou conferir depois. A Eudina fala que o Fernando Diniz fez o Caio Paulista virar lateral no Fluminense. Diniz acabou de ir no Charla e falou sobre isso. Eu pensei que no Fluminense ele era só ponta. O Thiago falando que no ano passado era um time titular nota 8 e um reserva nota 5. Hoje o titular é nota 7 e um reserva nota 6. Boa. Meu pai tá falando, tirando o Paulinho, saiu só os perna de pau. Pô, aí chamar o Batalha de perna de pau, o Zarate de perna de pau, o Vargas de perna de pau, não dá não. O Vargas... Vargas é preguiçoso. Não é perna de pau, mas jogou como perna de pau. Não é, mas jogou como, né? Perna de pau é Rony, Caio Paulista, esses dois, eu falo, não sabem jogar bola. Não vejo pra esse lado. Não vejo pra esse lado, não. Eu acho que o Rony, ele teve um bom momento no Palmeiras, ganhou muita coisa lá, teve um respeito do Abel muito grande. E pra ter o respeito do Abel não é qualquer jogador. Ele teve. Agora, eu acho que o próprio Abel, isso deve ter sido acertado com a direção do Palmeiras. Eu acho que é muito integrada, essas coisas não vazam lá fácil, não. Eles quiseram fazer uma renovação. Isso é fato. O Palmeiras quis fazer uma renovação grande do seu elenco. Então foram poucos jogadores, eu acho que o Marcos Rocha renovou, foram poucos jogadores que deram essa sequência. Perderam o Zé Rafael, o Rony, Dudu, a base do time do Palmeiras, o Patrick. Mas o Zé Rafael, por exemplo, só saiu porque o Palmeiras teve proposta. Ele ficaria lá. Ficaria. O Palmeiras não quis ficar com ele. Não, se ficaria. Se o Palmeiras quisesse, ele teria ficado. Ele, por exemplo, jogava ainda no Palmeiras. Ele não estava encostado igual o Rony. O Rony, eu acho que o Palmeiras optou em fazer uma renovação. Eu acho que o Atlético foi muito inteligente na troca do Paulinho com... O Paulinho era um grande jogador. É um jogador que tem um futuro muito grande. Só que, infelizmente, nos anos que ele jogou no Atlético, ele marcou muitos gols, mas perdeu 3 vezes mais. Vi um comentário essa semana maldoso sobre o Rony, né? O Rony já perdeu um já ontem, né? Se a torcida do Atlético achava ruim os gols do Paulinho, espera pra ver o quanto que o Rony perde. É, exatamente isso. Mas eu acho que o Rony teve uma fase muito boa no... Paulinho também, ué. Não... Tudo bem, só que o Paulinho é jogador de em seleção brasileira. 21, Paulinho não perdeu gol nenhum. Tudo bem, mas nós somos guardei. Não, mas o Rony foi 20. Foi 20 que guardou. Olha, eu acho que é uma troca. Aí não vou entrar em detalhes de valores. Se o Atlético fez é porque tem. Então não vou ficar questionando se é caro, se é barato. Não é função minha aqui fazer isso, nem tem capacidade para isso. A mesma coisa que eu não questiono o Cruzeiro também. Se é caro ou barato, eu falo relativamente no caso do Cruzeiro, eu acho que a diferença é grande, mas outra história. Eu acho que o Atlético fez uma janela boa. É a melhor janela do Brasil? Não é. Mas é uma janela respeitada.
São jogadores que vêm pra jogar. Eu acho que dá pra falar de uma janela consistente. Consistente, consistente, a palavra boa, tudo bem. Oportunidades. Mas o Atlético não pode se contentar com a janela consistente. Mas eu acho que o que tem, Rafa, é o que tem. Você não pode. Você não pode também. Todo mundo fez uma janela boa. O Cruzeiro fez janela boa, Palmeiras fez janela boa, Flamengo fez janela boa. Olha, todo mundo. A torcida do Cruzeiro. São Paulo fez janela boa. A torcida do Cruzeiro, me perdoe. Eu acho a janela do Cruzeiro hoje, ainda. Defendi isso desde o ano passado, desde o início do ano, eu venho falando isso. Eu acredito que a janela do Cruzeiro ela é muito mais midiática do que efetiva. Ela pode se tornar efetiva? Claro que pode. Dudu pode se reencontrar no Cruzeiro, Gabigol pode se reencontrar no Cruzeiro, Matheus Pereira, se ficar, pode se reencontrar um grande futebol. Acho que tudo é possível. Mas hoje, para mim, ela é mais midiática. E a gente está lembrando, só para lembrar, nós estamos baseando esses times, tanto Atlético e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, que todo mundo sabe que não é padrão para nada, né? Mas eu acho a contratação do Cruzeiro no Gabigol, do Cássio o ano passado, de vários jogadores que vieram, eram bancos nos seus times. A gente já discutiu isso aqui já, então eu sou voto vencido em algumas coisas, respeito a opinião de outras pessoas, mas para mim a janela do Atlético não é tão midiática quanto a do Cruzeiro. Mas eu acho mais efetiva. Mas as contratações do Atlético, os caras também não estavam no banco? Não, o Coelho jogou o ano passado. Só o Coelho. O Júnior Santos não jogou. O Santos era reserva, o Rony era reserva. O Júnior Santos não jogou porque estava machucado. Gabriel Menino era reserva. Patrick era reserva. Sub-20. O Atlético contratou reserva também. Então, assim, eu não sei qual que é a diferença. Não. Assim, eu acho os jogadores mais efetivos. E detalhe, se a gente perguntar, se a gente pegar um torcedor do Palmeiras hoje, que o Atlético trouxe o quê? 4 jogadores Palmeiras, né? Não. Foi mais. Foi Patrick, Gabriel Menino, Rony isso e mesmo. Isso mesmo. E o Caio Paulista. Caio Paulista. Você pode ter certeza que os caras vão ajoelhar na frente do atleticano, do Rubens Menin e falar assim... Eu te amo, cara. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Cara, especificamente sobre o Rony, só queria deixar minha opinião a respeito dele, assim. Eu acho que ele foi um cara um pouco assim... Eu não sou palmeirense, claro, não tava lá vindo todos os jogos e tal. Mas o Rony, ele se tornou, pelo incrível que pareça, o maior artilheiro do Palmeiras na história, né? Da Libertadores, né? O jogador que mais fez gol pelo Palmeiras na história da Libertadores foi o Rony. Eu acho que ele é um cara que tem valor, porque, tipo assim, ele é um cara que, apesar dele não ter uma qualidade técnica tão grande, ele é um cara muito esforçado, ele é um cara que é versátil, pode jogar aberto, pode jogar como camisa 9, acho que não vai ser 9, né, porque tem o Hulk, mas pode jogar como... E o Davidson, né? Tem o Davidson também, pode ser um segundo... O Davidson não é Pode ser um segundo atacante e tal, e é um cara, assim, que... Você vê que ele ficou esse tempo todo no Palmeiras... Porque, claro, ele tem um perfil ele tem um estilo de jogador, o perfil dele como jogador é um perfil que o Abel adora, né? Que é um cara muito tático, é um cara muito comprometido. O Abel Ferreira, dedicado. É um cara que não reclama e tal, aceita ficar no banco quando tem que ficar no banco e tudo mais. Mas assim... E pode dar muito certo no Atlético. Ele pode ser aquele cara que ele vai ali se esforçar e tal, vai fazer uns golzinhos como fez agora no jogo de ontem, né? O gol que sacramentou a classificação e tudo mais. Ele vai fazer os seus gols. Ele vai ajudar. Vai ser efetivo, vai voltar pra marcar lateral, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas não é... Eu não vejo ele como um cara que encanta, não sabe? Aquele cara... Não tô comparando. Não faz sentido essa comparação. Só tô falando que não é um cara que chega pra encantar. Não é aquele cara que fala assim, putz, o Atlético contratou um cara pra ser titular. Pode até ser. Mas vocês não estão entendendo o tanto que eu tô brigando com a minha mente pra ficar calado aqui, pra não falar do Rony. Porque, assim, de verdade, pra mim, eu nem acho não faz sentido. Eu não acho ele um bagre, não, tá? Eu acho bagre. Mas eu acho que hoje ele já não entrega mais ao que ele já entregou, né? Eu acho que, assim, eu concordo com vocês no ponto de... Bagre. Fisicamente, ele é um cara que... Ele ganhou 11 títulos com o Palmeiras. Não, ele teve uma fase muito boa boa lá. Jogador. Ele teve uma fase titular. Ele teve uma fase muito boa. Ele foi pro banco. O ano retrasado, não sei quanto tempo ele foi pro banco. Eu acho que ele tá no banco já tem uns bons anos já. Tem um tempo já que ele tá no banco. Mas é um cara que ganhou tudo com o Palmeiras. Sim, sim.
Tudo com o Palmeiras. Ele foi protagonista no Palmeiras. Sim, o Tietchan também ganha tudo aí no futebol brasileiro. Não, campeão brasileiro com o Atlético. Com Palmeiras, campeão com o Botafogo. Libertadores com o Botafogo. Copa do Brasil. O Márcio Araújo também era assim, no Flamengo, no Atlético. Então, exatamente. Nós estamos botando todo no mesmo patamar. Não, mas o Rony não tá nesse patamar. O Rony não tá nesse patamar. É um cara que... Não, tô brincando. Ele é um cara que conquistou. Ele teve seu valor, por exemplo. Ele tem valor. Isso dele ser o maior artilheiro no Palmeiras. Ele é um cara novo. Ele não é um cara velho. Ele não é um cara. 29, né? Tem 29 anos. É um cara que pode encontrar um bom futebol. Eu não vejo o 29 você tá no auge de carreira. Você não vai... Tá no auge físico, né? E técnico. E parece que fisicamente ele tá bem. Tá correndo naturalmente. Não, se tivesse mal aí... Não, o que eu quero dizer, Rafa, é que ele pode não ser um Ronaldinho Gaúcho da vida, pode não ser um cara aí, né? Até o Gabigol. Acho que é melhor do que ele. Muito melhor. Isso muito aí ficou. Mas assim, milhões você pode falar assim, sem a entonação que você deu, muito melhor. Assim, muito melhor, eu acho que é exagero. Eu não vou falar, porque senão vão falar que eu tô sendo clubista, então deixa o Rafa, que é Atlético dele mesmo fala. Eu não vou falar, não. Não sei se ele é tão melhor assim, não, sabe? Mas não é nesse nível. Agora. Não, agora deixa eu só fazer meu ponto. Eu tô fazendo um exagero aqui, porque eu tô deixando até um lado torcedor. Você vê com o coração amargo hoje. Você vê com o coração amargo. Eu tô com um lado torcedor e tal. Eu acho o Rony, tecnicamente, não é um jogador que vai agregar, mas esses pontos que vocês trouxeram, ele é um cara versátil, que corre, é o estilo do Cuca, ele vem com o aval do Cuca, então tem essa importância, sim. Teve suas conquistas do futebol, isso aí de ser o maior artilheiro da história do Palmeiras. E pelo Furacão antes também, foi bem importante. Também. Tudo. Mas é o que eu tô falando, eu acho que o padrão de contratação do Atlético essa temporada não é o suficiente para um time que esteja sedento por ganhar título, que tenha ambições numa temporada, sabe? Eu acho que foi contratações de uma diretoria mesquinha, mediana, que não quer nada para nada. Você sabe quando que mudou isso? Quando o Atlético perdeu a final para Libertadores pro Botafogo. Naquele dia mudou o perfil. Porque se o Atlético ganha a Libertadores ali, além da premiação, você teria no meio do ano agora o Mundial de Clubes, que pagaria uma bolada também. O orçamento do Atlético para 2025 foi comprometido naquele jogo. Então, o que o Atlético está vendo hoje, e até, vou ser sincero, está fazendo mais do que eu imaginava. Achei que não ia ter nem metade desses jogadores que estão aí. Achei que ia ficar livre das mambaias lá, do Kardec da vida, do Vargas, e não ia ter nada disso. Era a minha expectativa. E, por incrível que pareça, vendeu o Paulinho, pegou a grana e está trazendo aí, bem ou mal, está tentando repor. Eu acho que aquela leitura que o Thiago fez ali, 6 e 7 do time para o banco, acho muito justa. E é isso que o Atlético vai vivenciar. É um ano que não tem receita, que não vai ter caixa para poder bancar, e está fazendo um time honesto. Nada mais do que isso. Agora, se você estiver mirando o Atlético com o Flamengo, com o Palmeiras... Não, eu pego o Atlético pelo Atlético. Que veio o Atlético de uma SAF do Atlético, que é uma SAF rica, bilionária, não pode fazer um mercado honesto. Eles não podem pensar numa temporada mediana. O cara tem que entrar e querer ganhar. Rafa, mas você sabe como é que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro mas isso. Minha crítica, ela gira em torno exatamente disso. Dessa mediocridade eu concordo exatamente com o que vocês dois falaram. Eu acho que as contratações que o Atlético fez para essa temporada são contratações honestas, digamos assim. A gente tá falando especificamente do Rony. Eu não acho que ele é um jogador descartável. Só que, ao mesmo tempo, eu concordo com o que o Rafa tá falando. Para um time como o Atlético, que nos últimos anos disputou grandes títulos, chegou em finais, conquistou títulos também, e um time com essa grandeza, com essa SAF, com tudo que se preze que um time grande tem que ter, é muito pouco. Gente, vamos pegar muito pouco, o Rony. Quem é ele da companhia do Galo hoje? Pera, rapidinho. Como é que é? Quem que é a estrela da companhia do Galo hoje? Estrela da companhia? Quem que é a cereja do bolo? O Hulk. Depois do Hulk. O Scarpa. O Scarpa. Sei lá, o Arana, não sei. Tem o Everson. Sim. Uma referência de goleiro no Brasil. Não, o Atlético tem ótimos jogadores. Mas, por exemplo, o Atlético, a gente tá falando aqui, quem tá nos escutando acha que o Atlético não... O Atlético tem um bom time, cara. Tem um bom time. Tem um time pra G4. Tem um time pra G4. Isso aí nós estamos concordando. Um dos jogadores que eu acho que é mais decisivo no Brasil hoje, que é o Hulk.
Um dos mais decisivos. Ele é um absurdo. E aí, se você pegar, por exemplo, aí vamos comparar com os principais times do Brasil hoje. O Hulk com um jogador da mesma posição dos principais times. Quem que tá acima dele hoje? Não, mas aí... Mas eu falo o seguinte... individualmente é uma coisa. Não, é isso que eu quero chegar à conclusão. O Atlético também tem no seu elenco jogadores de um nível alto, como o time merece, né? Ainda continua tendo. Sim. Acho que o Scarpa continua sendo um dos melhores jogadores do Brasil ainda. Ele não se encontrou ainda, mas ele pode... Pelo que ele pode virar. Pelo que ele pode jogar. Pelo que ele já fez. Sim. Eu acho que ele tem total capacidade de fazer um belo ano. Hoje, na categoria dos meias armadores, que é a posição dele, ele tá abaixo de vários. De vários, concordo plenamente. Vários. Só lembrando, concordo, você tá certíssimo, tá abaixo de vários. Mas é um cara que tem potencial para se igualar a esses caras. Porque ele tá jogando nessa posição de armador agora. Tem 1 mês, 2 meses que ele tá jogando na posição de armador, né? Teve a pré-temporada e o Mineiro agora. Nós vamos poder sentir isso no Scarpa, no Campeonato Brasileiro. Só ali que vai dar para medir. Mas eu acho que o Atlético tem hoje um time com um excelente jogador, e o Hulk me parece muito disposto esse ano a ser um protagonista do futebol brasileiro. Ele tá muito bem fisicamente, muito focado. A gente percebe isso no jogador, do jeito que ele fala, os objetivos dele. Ele não se empolga muito com o que tá acontecendo. Até no campo ali, reclamação com o juiz. Melhorou, né? Ele é um cara que está se mostrando, já tá com... Ainda é chato, mas já tá melhorou. Com 9 gols, se eu não me engano, 8 gols. Hulk, acho que é 9. No início de ano, que já é um índice gigantesco. Pensar que um jogador faz na casa de 30, 35 gols por ano, ele já fez 1/3 praticamente ele tá com, em 2 meses. 12 jogos, você imagina o potencial que ele tem para o Campeonato Brasileiro. O que a gente está discutindo aqui sobre as contratações, eu acho que elas são para equilibrar o elenco. Foi o que eu falei. Deixar um time dentro de campo com capacidade de jogo e um banco com capacidade de mudar, né? Então a gente espera muito mais de outros jogadores, mas não vejo que é um desastre. O Rony não é um desastre para mim, o Caio Paulista não é. Eu não gosto do Caio Paulista. Se fosse eu, o Marcos, para escolher o jogador, não traria ele nunca. Mas quem trouxe foi o Cuca. Então, poxa. Porque ele conhece o potencial do cara. Ele sabe que ele pode jogar na lateral esquerda, pode jogar no meio, pode jogar na lateral, na ponta direita. Ele tem várias aplicações dentro do campo, várias situações. Então eu acho que a gente tem que dar um crédito agora para o técnico. E é o que eu tô fazendo. Dar o crédito para ele. Ele deve saber o que faz. Deixa eu passar aqui nos comentários, que o pessoal falou bastante aqui durante o debate também. Meu pai falou do Paulinho, Ah, tá. E o Thiago falou que mais respeito pelo Zarate, tá, Renato? Sou fã dele. Aí meu pai falou, esqueci dele. Quando joga é ótimo. Batalha também. Thiagão falando que o Paulinho foi uma perda insubstituível. Era o cara pra ser um franchise player do Atlético pós-Hulk. Muito parecido com o que vai ser o Luka Doncic para o Lakers, pós saída do LeBron. Nem sabia que existia esse termo. Franchise player, O Dina falou aqui o que vocês esperam do Rony. Eu acho que o Abel tirava leite de pedra. Ô, Dina, você viu aqui nossas opiniões, né? Eu vou nessa linha aí. Acho que de novo, não é um cara descartável, mas eu acho que ele rendeu muito porque tinha um treinador zaço também, né? Você defender a... Hã? O Thiagão tá falando pra você não concordar comigo. Confere não, Davi, por favor. É disso? Ué. Por quê? Conferir o quê? Não deixa esse bobo falar bobagem. Ah, tá, entendi. É esse? Por aí. Acho que é por aí. Aí o Thiagão tá falando aqui, dá pra ver que é diferente demais quando... tô falando sobre o Dudu, né? Quando tá com a bola, fora a vontade que ele demonstra durante o jogo. Foi o que o torcedor do Palmeiras chora até hoje com a saída dele. Que chora com a saída dele. O Gabigol, por exemplo, eu só rezo pra fazer os golzinhos dele. Quem sabe decidir alguns jogos. Cara, se o Gabigol fizer 30 gols de pênalti, eu tô achando lindo. Tá bom, né? O Dina falou que o Rony é jogador brasileiro com mais assistência em Libertadores, se eu não me engano. Eu acho que ele é com mais gol, mentira. Pelo Palmeiras A Libertadores, eu acho que ele é artilheiro. Do Palmeiras. Do Palmeiras. Do Palmeiras. Da história do Palmeiras. Só do Palmeiras. Isso o Thiago perguntando, o Hulk já tem alguma declaração sobre quando vai parar? Da namorada do Caio Paulista. Ah, tá. Ele falou pra você não conferir a namorada do Caio Paulista. Ah, tá. Entendi. Era isso mesmo. Porque eu vou apaixonar isso? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não, depois do que não os vai ter falaram, jeito, eu vou né? ter... Não vai ter jeito, né? Thiago, aí você cavou sua própria cova, viu? Infelizmente. Bom, pessoal, após esse debate, temos agora então Atlético e Tombense no sábado às 7, na Arena do Jacaré.
Alligators Arena. E aí o palpite pra essa partida, né? Fizemos pro jogo do Cruzeiro, do América, agora do Galo. Repetiu os 2x0 ali. 2x0. Eu vou colocar até mais um na conta, porque eu acho que a Tombense vai ter que sair. Também. Eu ia de 3x0 também. Agora, só lembrar, né, de estar nessa discussão do Atlético aqui, a consistência defensiva do time tem sido muito boa. A melhor defesa muito boa. Da Série A até hoje. E o Cuca deu uma declaração muito interessante, que não é a defesa. É o time. É o time. É o time bem postado, Sim. Não sobrecarrega a defesa. Sim. Né? Agora, é claro, mais uma vez, estão falando de Mineiro, né? A gente não pode cobrar um desempenho no Campeonato Mineiro. Vamos ver como é que quando começar o Brasileiro, pra ver. Agora o Lianco vem fazendo um grande campeonato, vem se demonstrando um zagueiro rápido, com bom posicionamento. E é o zagueiro que o time quer ver, né? Raçudo, cria confusão, gera expulsão. Ele é um tipo de jogador que todo mundo gosta de ter. Lugar, né? Todo mundo gosta de ter. Bota a cabeça no lugar dentro do campo. Acho que o negócio do lance lá do Dudu foi um exagero dele, não precisava daquilo. Mas é um bom zagueiro mesmo. Com certeza. E pela primeira vez esse ano ele tá mostrando que tem capacidade para ir mais longe ainda. O Thiagão tá falando aqui que é 9-2 Tombense. É um placar também que pode acontecer, né? 8 gols contra do Hulk e de alguém da Tombense de pênalti. 2 gols do Everson de falta. Possível. Se tiver alguma... Pior que o Everson já batia falta, você sabia? No Ceará, ele meteu o gol de falta. Thiago, você conhecer alguma odd aí com esse resultado, você me fala, tá? Eu vou apostar. Vai tá boa. Lá. Isso aí deve estar uma odd de 5 mil, pelo menos. Você bota R$1, ganha 5 mil. Não, é muito mais. Tá muito mais, né? Muito mais. 9-2 pra Tombense? Que isso? É pra você ficar milionário o negócio realmente. Disso. Pessoal, e é isso. Então fiquem de olho aí nos jogos, né, desse sábado pros amantes, né, de futebol. Os amantes do Campeonato Mineiro. Emendar um jogo no outro, ver primeiro Cruzeiro e América, depois Atlético e Tombense. E, obviamente, na semana que vem teremos toda a cobertura dessas duas partidas aqui no Esportes Clube 3. Final no final de semana de carnaval ou não? Não sei como é que tá a tabela. Vamos ver? Não sei. Porque assim, se as semifinais decidem agora, a final vai ser tem agenda, não tem? Eu acho que tem agenda. O Campeonato Brasileiro começa final de março, se eu não me engano. Não sei. Fiquei nessa dúvida, porque semana que... sem ser esse final de semana o próximo, já é carnaval já, né? Final de semana de carnaval. Será que vai ser a final? Que vem já é carnaval. Confere aí, 22 e 23 de... Não, espera. Não, esse é a semi agora. As partidas devem acontecer pela... É verdade, desculpa. Deixa eu ver aqui. Lista de títulos. Coloca final do Mineiro. Então, final do tá Mineiro aqui. 25. Eu botei aqui, mas não apareceu ainda não. Eu acho que ainda não deve ter data, não. Mas tem data depois do carnaval. Porque tem que ter a data, Campeonato Brasileiro só começa no final de março, se eu não me engano, início de abril. Não sei. Então tem tempo suficiente aí pra descansar e recuperar os jogadores, né, que estão lesionados. Aqui só tá mostrando semifinal mesmo. Engraçado, hein? Bom. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aí, se alguém souber enquanto a gente finaliza. A Federação mexeu até nos horários desses jogos agora do final de semana. Foi. Eu vi que tá até meio avacalhado isso aí, né? A gente mexeu. O Tua tá até falando aí, rezando, né, pra acabar o Campeonato Mineiro. Tadinho dos times do interior, né? Você não tem dó nenhuma. Até aqui, finais programados para o dia 8 ou 9 e o segundo 15 ou 16. É isso aí. Então vai ter uma pausa. Vai ter uma pausa depois do carnaval. Então teremos uma pausa. Obrigado, viu, Fael? Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizando mais um Esporte Clube 3. E não falamos do Atlético ontem contra o Tocantinense, né? É verdade. Mas também não tem o que falar. Assim, a gente meio que englobou tudo. Não tem o que falar. Pegou tudo, né? De jogos individuais. E é o que eu falei, foi bem parecido com o Tombense, né? Fez um primeiro tempo sem muita inspiração, né? Um time meio morto. Nossa produção mostrou um videozinho ali gravado no Instagram, fantástico, do pessoal da torcida do Tocantinense. O Hulk ficou no banco, Tocantinópolis. O Hulk tava no banco, né? E o Hulk lá fazendo aquecimento, a torcida pegando no pé dele, né? Claro. Cara, vai estádio raiz com alambrado, né? Eu não vou repetir o que eles falaram, não, mas o mais tranquilo você já pode saber. Cara, engraçadíssimo. É pegar no pé do Rubens. Cara, é uma diversão, eu acho legal. Bom demais. Agora, é um estádio que não tinha luz durante o jogo e água durante o jogo, e acabou
o jogo. Tinha luz, mas não tinha água. Cara, é Bom só no demais. Brasil. Copa do Brasil é bom. É raiz disso, mesmo, né? né? Bem bacana. Olha que legal, gente, comentário. O Anderson falou, muito bom esse programa, não conhecia inscrito. Obrigado, Obrigado, Anderson. Seja Anderson. bem-vindo Valeu, aí. Anderson. Seja bem-vindo. E chama mais gente pros próximos aí, vão comentando, é sempre bom. A gente, Manda a gente pra sempre rapaziada gosta, aí, vamos trazer gente. Sempre gosta da galera aqui comentando, falando besteira com a gente também. E... Besteira não, o pessoal que tá lá. Quem fala besteira é a gente, né? Na verdade. a gente fala né? besteira. Sim. É. Quem faz o A programa galera são os lá caras, é a que gente fala. corrige. 100%. Que corrige, né? E é bacana, eu acho que uma das coisas mais gostosas de fazer esse projeto com vocês aqui é ter a participação de quem tá lá no chat. É demais. Porque a interação é muito legal, né? A interação que tá lá, a galera participando o tempo inteiro, mostra que, além de entenderem de futebol, né? Coisa que não é muito meu forte, eles curtem, né? Tá o que a gente interessado, tá né? interessado, É, né? isso é legal bacana. mesmo.